Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, os versículos 33 a 36. Quando lemos a palavra de Deus, é Deus a nos falar. E quando Deus está a nos falar, é mistério que com toda reverência estejamos aptos para ouvir a sua palavra. Vamos colocar de pé uma vez mais, em reverência à palavra de Deus. E acompanhem os amados a leitura que farei nesse momento no texto anunciado. Esse texto vem com a epígrafe de A Maravilhosa Sabedoria dos Desígnios Divinos. E o texto assim nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, ó Pai, no final da tarde desse dia, na tua casa, para prestarmos um culto, ó Pai, na beleza da tua santidade. E o nosso desejo, ó Pai, é de que todas as partes deste culto subam até o teu trono de graça, Senhor, como um aroma suave, com a manifestação clara e inequívoca da nossa mais ardente adoração. E para tanto, ó Pai, desejosos estamos que nesta noite a tua palavra, que é viva e eficaz, contemple as nossas vidas. Para tanto, ó Pai, usa-nos mediante o teu santo querer, tocando os nossos lábios com a brasa viva do teu santo altar, colocando aos mesmos, Senhor, aquela mensagem quente, aquela mensagem de poder, aquela mensagem que tu tens preparada para os nossos corações. Esconde-nos, ó Pai, atrás da tua cruz e permita que haja fluência com toda a fidelidade da tua mensagem nesse momento. É a oração que te fazemos em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados. Meus irmãos, eu nasci naquela região do Rio Doce, próximo a Governador Valadares, e durante algum tempo chegou ao meu conhecimento de que existia naquela região um monte, uma elevação, que tinha esculpido naquela pedra um número 4. E durante muito tempo eu sempre cultivei a vontade de um dia poder ver esse monte, essa elevação, com aquele número 4 esculpido. Até que, já tendo chegado ao meu período já de jovem, e diante de uma viagem que haveria de empreender até a cidade de Mantena, lá no estado de Minas Gerais, a pessoa que estava me ofertando uma carona, ao longo da conversa que fomos desenvolvendo, eu lhe perguntei: olha, nós vamos passar por aquele monte onde está escrito o número 4 na pedra? Ele disse: sim, vamos passar. Você quer que pare lá para poder ver o número 4? Eu disse: seria interessante, porque eu sempre tive curiosidade de ver esculpido naquela pedra o número 4. Fomos com aquele jipe, numa estrada de terra, imaginem a poeira, exatamente em pleno período de verão, até que dentro de um momento, uma freada brusca do jipe, aquele senhor, o seu Jorge, me disse: olha, chegamos, aqui é o lugar onde você vai ver o número 4. E aí o que fizemos? Paramos e ele me disse: olha, você tem que ter aqui um ângulo muito perfeito, porque está lá no fundo, lá naquela elevação, é possível ver o número 4. Mas olha, para você se guiar melhor, fique aqui perto desta balaústre e
observe através dela que você vai lá no final ver o número 4. Então, não tive outra alternativa a não ser me colocar diante daquela balaústre e olhar dentro de um ângulo que ele me indicou para que pudesse ver esculpido o número 4. Passado alguns instantes, sem nada a ver, eu disse: Seu Jorge, não consegui ver nada. Ele disse: vou lhe ajudar. Pegou uma varinha e falou: olha, vamos fazer essa vara como guia. Você vai olhar pela vara e lá no final da vara você vai conseguir ver o número 4. Mas olha, faz o seguinte, suba aqui no estribo do jipe, coloque a vara encostada ao teto do jipe e olhe nesse sentido que vai ser possível. Eu fiz exatamente como ele mandou, subi ao estribo, coloquei a vara encostada ao teto do jipe e comecei a olhar para ver lá no final o número 4, e passado mais alguns instantes, não consegui ver nada. Seu Jorge, não consegui ver o número 4. Acho que a posição não foi boa. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora de baixo para cima, vamos ficar agachados, porque talvez assim fique mais fácil ver pela elevação. E ele novamente me deu as orientações, olhe por aqui, olhe por ali, e assim fiz, e cheguei à conclusão de que nada tinha sido possível para ver o número 4. A tarde já estava caindo, e eu disse: Seu Jorge, vamos fazer o seguinte, vamos seguir a nossa viagem, e amanhã, quando nós voltarmos mais cedo, com o dia ensolarado, talvez seja mais fácil. E ele gostou da minha sugestão, e novamente entrei no jipe, ele ligou o jipe, nós saímos, e ele virou para mim e disse assim: olha, você ficou chateado, né? Não conseguiu ver o número 4? Eu falei: eu sempre ouvia falar desse número esculpido na pedra e gostaria de ver. E ele virou para mim e disse: olha, não é fácil mesmo de ver, porque tem 20 anos que eu passo por aqui, estou tentando ver, e até hoje eu ainda não consegui. Meus amados irmãos, o texto que lemos, ele nos confere uma significativa oportunidade de refletir sobre a manifestação da bondade, da graça e da misericórdia do nosso grande Deus. E vejam que o texto nos oferece uma oportunidade de contemplarmos como o Senhor tem o seu direcionamento bem claro e bem determinado para com a humanidade. E é interessante observarmos que Paulo, ao longo da carta aos Romanos, ele vai se utilizar de 11 capítulos, e através dos quais ele apresenta de forma contundente um relato. E nesse relato em que ele vai se valer para assim se manifestar, nos oferece a oportunidade de contemplar uma metodologia, e através desta metodologia tornar-se possível compreender com bons e firmes detalhes como Deus revelou de forma clara e inquestionável o seu plano para com a humanidade. Mas é importante também considerarmos que esta referência, ela nos coloca diante de uma relação mais íntima, e dentro desta relação mais íntima, a união a Cristo, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. John Stott, ao fazer uma análise ainda preliminar sobre esse texto, ele vai dizer que os horizontes de Paulo, eles são vastos. Ele integra o tempo e a eternidade, a história e a escatologia, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação. É importante considerarmos que, diante de uma riqueza textual tão grande como esta que Deus nos dá a oportunidade de refletir nesta noite, é possível também considerar que, diante de muitos quantos já se debruçaram sobre esse texto, lições magistrais, lições oportunas, são obtidas como meio de sustentação para a própria existência. Talvez, inspirado nos Alpes suíços, a sua terra natal, Frédéric Godet,
ao ver e ao contemplar geograficamente a realidade descrita nesse texto, ele vai dizer que a epístola aos Romanos, e em especial os detalhes estabelecidos no capítulo 11, nos versículos 33 até 36, ele vai dizer que Paulo está ali como que diante de uma situação, se colocando como um viajante, e como viajante tendo atingido um pico de íngreme escalada, e após ter passado por toda essa trajetória, ele agora confere a esse texto um registro significante, e ele assim diz: o apóstolo volta-se e contempla, as profundezas estão aos seus pés, iluminadas por ondas de luz, e em toda a extensão à sua volta, seus olhos divisam um horizonte imenso. É diante de uma realidade incontestável como esta, inserida nesse próprio texto, que o Senhor nos permite obter uma caminhada através dos desafios presentes na corrente vida, para que assim bem possamos estar devidamente alinhados com a sua vontade, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Mas é interessante, irmãos, considerarmos que antes de cuidar-se em descrever as implicações sustentadas pelo Evangelho, Paulo prostra-se diante de Deus e diante de uma forma da mais expressiva adoração. Ele termina em um momento de grande admiração, mas de efetiva humildade, poder contemplar as benfazejas misericórdias de Deus, sem, contudo, deixar de considerar a sua total dependência da vontade do Deus Altíssimo. Seria como, amados, se estivéssemos pensando numa doxologia, num canto, em algo que, na verdade, ultrapassa aos limites da minha e da sua compreensão. E somente diante da boa experiência desfrutada pelo antigo Saulo e agora Paulo, ele então tem a oportunidade de ver, através da sua vida, a manifestação clara e inequívoca dos maravilhosos propósitos de Deus. E é interessante que é exatamente diante de uma realidade que se descortina através da história, que eu e você somos contemplados como uma experiência marcante e significativa, de podermos não apenas estarmos contemplando, mas estarmos desfrutando de uma companhia salutar estabelecida por Deus para as nossas próprias vidas. Por isso, meus amados, é que, como povo de propriedade exclusiva de Deus, que diante de desafios marcantes e significativos, diante dos quais o Senhor nos coloca, é que eu e você precisamos, sim, precisamos nos deixar revestir pela maravilhosa ação do poder de Deus, para que assim tenhamos não apenas uma boa compreensão, mas uma salutar dimensão daquilo que Deus faz, daquilo que Deus continuará a fazer e daquilo que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós. Diante, amados, de fundamentos tão pertinentes como esses ensejados pelo texto, eu gostaria de, nessa noite, podermos desfrutar por alguns instantes de uma reflexão diante da intervenção do Espírito Santo, que possa colocar a mim e a você diante de uma realidade através da qual possamos descortinar aquilo que representa uma maravilhosa sabedoria. Se essa pergunta eu viesse a fazer nesta noite, e se talvez você pretendesse respondê-la, talvez poderíamos ter respostas das mais inusitadas, mas pelo menos 3 lições eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite,
sobre como podemos e devemos desfrutar desta maravilhosa sabedoria. E eu começaria pensando que a primeira condicional estabelecida por esta maravilhosa sabedoria está exatamente em que ela promove o conhecimento. Volte os seus olhos novamente ao texto. Veja lá novamente o que diz o verso 33, quando diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É interessante que muitas vezes, quando começamos a fazer a nossa linha, digamos, simulativa entre a abstração e a concretude, vamos observar que a visão abstrata dos fatos, elas muitas vezes terminam como que tirando da nossa dianteira a possibilidade de uma plena identidade com a real dimensão do propósito divino. É importante considerarmos que esta abstração, ela muitas vezes como que fecha o nosso olhar, ela ensurdece os nossos ouvidos, para que não estejamos bem compreendendo aquilo que Deus quer, tem e pode trazer ao meu e ao seu coração. Mas, amados, quando pensamos nessa transposição, em deixarmos esta linha compreensiva da abstração e partirmos para uma visão concreta, vamos observar que as evidências da identidade, elas se alteram e muito, e nós passamos a desfrutar com uma nítida clareza de algo que vem se descortinar à nossa frente. E ao se descortinar, nos mostra e nos permite desfrutar de uma manifestação atitudinal do nosso Deus. Tudo quanto era incerto, tudo quanto era duvidoso, nesta transposição do abstrato para o concreto, vai agora nos levar a uma função de certeza e de fundamental convicção, para que assim estejamos não apenas como que perplexos diante desse novo momento, mas para que estejamos ingressando em veredas que, na verdade, por serem veredas planas, elas são convergentes ao epicentro da soberania de Deus. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, o versículo 11, vai estampar ali a oração de Davi. E nesta oração, Davi vai dizer: Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu exaltaste por chefe sobre todos. Ou seja, um reconhecimento pleno daquilo que representa a majestade advinda do nosso Deus. Não algo que esteja dentro das limitações da nossa compreensão, mas que ultrapassa em muito a nossa própria compreensão e a nossa visão, porque advém do nosso Deus. Em oportuna análise sobre esse tema, versando sobre a soberania de Deus, Arthur W. Pink, em seu livro, por demais conhecido, Deus é Soberano, ele vai dizer, olha, dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus, ou seja, é apenas estar repetindo o óbvio, é apenas estar contemplando aquilo que já está na sua origem como grande realidade. Mas ele continua dizendo, dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, ao qual tudo faz segundo sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. É diante de algo magistral, é diante de um cenário inconfundível, é que se pode, se deve contemplar a benfazeja vontade de Deus.
forma com que Ele, ao estender a sua mão em a nossa direção, está a nos tomar pelas mãos para nos conduzir pelas veredas estabelecidas por Ele. Por isso, amados, o conhecimento mais estreito de Deus requer de mim e de você uma postura de maior intimidade. Quanto mais íntimos estivermos de Deus, mais estaremos convictos da manifestação no diuturno da nossa existência, da sua maravilhosa graça sobre nós. Somente através do condicionante de uma vida integral de comunhão, através da leitura das Sagradas Escrituras e na prática efetiva da oração, é que estaremos adquirindo o verdadeiro conhecimento de Deus. O que eu e você precisamos é nos tornar mais próximos de Deus, mais íntimos a Deus, estarmos como que diante de uma relação de intimidade que nos coloca diante de um plano de submissão plena, diante da certeza de que a maior e melhor condução está nas mãos de Deus. Mas esse texto também nos coloca diante de que a maravilhosa sabedoria, para que ela possa ser considerada, é possível também obtermos através dela uma outra situação, porque ela assegura o desenvolvimento. Observe novamente o texto, os versículos 34 e 35, que vão nos dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? É interessante, amados, considerarmos que o conhecimento, ele não é estático. Se você pensar dentro de tudo quanto você já pôde e haverá de contemplar em termos do conhecimento, você vai observar que a cada dia, a cada instante, esses horizontes se ampliam à sua frente. E ao se ampliarem, podemos dizer que o nosso desenvolvimento pretendido, ele começa a dar sinais de crescimento, sinais de mudança, sinais de avanço. Mas é importante considerarmos que com o olhar, com as lentes focadas no texto que lemos, é importante considerar que foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação, mas também é a riqueza de Deus que nos concedeu essa salvação. Logo, a extensividade do conhecimento, ela nos assegura o encaminhamento para o desenvolvimento espiritual. Se porventura estivermos como que paralisados, estagnados, não como que direcionados para uma evolução, é necessário que façamos na nossa própria existência como que um exame introspectivo, para ver em que e por que o nosso crescimento não está sendo assegurado, muitas vezes caracterizado pelas próprias amarras materiais que muitas vezes nos seguram. Por isso, amados, por meio do desenvolvimento, do legado da salvação, todos os referenciais humanos, eles se ampliam, e se ampliam para o alcance de novos referenciais, dentro de uma dimensão ainda não conhecida por mim e por você, mas diante de uma dimensão que o nosso Deus, por certo, continuará a nos conceder. Paulo, falando na carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, no verso 12, ele vai falar sobre a importância do desenvolvimento da salvação, e ele vai dizer assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Muitas vezes ficamos como que estáticos, como que sedimentados no momento histórico aonde fomos tomados pela manifestação da graça do nosso Deus. E entendemos que dentro da
realidade histórica, aquele momento passou a ser significativo. Mas o que eu e você precisamos ter, não apenas sabedoria para bem entendermos, mas estarmos desfrutando de uma convicção inarredável, é de que esta realidade ela é crescente, ela prospera, ela avança. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto na carta aos Filipenses, ele vai dizer que a salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. Ela é nossa, não por direito conseguido por uma conquista, mas por uma dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio das nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Esta realidade incontestável, esta segurança inabalável, esta certeza inquestionável, que não obstante o tempo em que Deus já tem permitido a você e a mim de trilharmos por esse caminho por demais abençoado, é que precisamos dia após dia nos sentirmos ainda mais enriquecidos. Isso, meus amados, é o que vai dar a dimensão da maturidade cristã. E é importante que todos nós estejamos, sim, preocupados em obter essa maturidade, de não ficarmos vagando de um lado para o outro como crianças espirituais, mas de estarmos num crescente, desfrutando de uma realidade e de novas experiências. Porém, só se alcança a maturidade cristã quando existe permissão para que a salvação, a obra da salvação, ela se desenvolva em os nossos corações, de tal forma em que a nossa mente, ela se submeta, tal como o nosso coração, ao permanente agir de Deus. É diante de uma realidade desta ordem que nós, como igreja do Senhor, precisamos não nos contentar, talvez, com aquela natureza mediana estabelecida no plano espiritual. É dentro de uma realidade como desta ordem que eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor para que um avivamento nos alcance, diante da certeza de que os maravilhosos propósitos de Deus, a boa obra que Deus tem realizado na minha e na sua vida, perdure até o tempo em que o Senhor, por certo, haverá de concluir. Mas vamos concluir, meus amados, porque o tempo corre, com ele nós voamos. E a maravilhosa sabedoria também nos confere uma terceira lição, que eu termino por estabelecê-la como fundamental para as nossas vidas, porque ela consolida o fortalecimento. Olhem lá o verso 36 que lemos. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É importante considerarmos que a estatura espiritual, ela deve merecer um cuidado maior no nosso cotidiano. Porque muitas vezes a estatura espiritual que temos, ela não se coaduna com a estatura cronológica que muitas vezes carregamos. Já alcançamos uma idade adulta, mas talvez ainda sejamos bebês espirituais. Já estamos talvez na terceira idade, mas espiritualmente ainda estamos prestes a adentrar a primeira idade. Muitos demonstram grande fragilidade dentro desse ato comparativo da estatura espiritual e da estatura material. Mas o que nós precisamos é nos colocar diante de um plano de submissão efetiva perante a própria vontade de Deus, para que assim contemplemos de forma bem efetiva aquilo que Deus
tem ainda por realizar, quer realizar e, por certo, realizará através da minha e da sua vida. É esse revestimento que temos experimentado e que precisamos experimentar ainda mais, para que as nossas realidades vivenciadas no cotidiano não sejam apenas cercadas por delimitações que muitas vezes são impostas por nós, mas que estejam sendo guiadas e dirigidas pela providência de Deus como Criador, como sustentador, como Alfa e como Ômega. Uma vez mais, falando aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10 da carta, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. E ele vai dizer de uma forma enfática: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vejam que nós não estamos aqui diante de uma postura estabelecida dentro de um plano seletivo, facultativo, de livre escolha. Mas nós estamos diante de uma ordem imperativa: sede fortalecidos. Dr. Francis Folkers, ao fazer uma análise sobre esse texto, ele vai dizer que a suprema necessidade é o poder de Deus. Ou seja, aquilo que eu e você precisamos no dia a dia não é meramente termos uma conta bem abastecida com bons depósitos, de ter o nosso cartão talvez com um bom limite, de desfrutarmos das melhores das amizades. E ele vai dizer: sede fortalecidos significa que uma pessoa não pode fortalecer a si própria, pois necessita receber poder, não uma única vez, mas constantemente. Precisamos nos deixar transbordar com o poder de Deus em as nossas vidas. Precisamos buscar mais de Deus para o nosso ser. Precisamos nos colocar diante de um plano condicionante, aonde esse poder passe a inundar as nossas vidas, e nós possamos realmente nos sentir solidificados, possamos nos sentir fortalecidos, possamos nos sentir capacitados. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, eu e você carecemos do revestimento do poder de Deus. No cotidiano, quanto maior for esse revestimento, melhor será o nosso desempenho na vida cristã. Talvez diante de limitações que muitas vezes têm como que nos afetado, têm muitas vezes nos desafiado. O que nós precisamos é ter e buscar, diante dessa maior experiência, o desfrutar de uma intimidade no cotidiano diante da própria vontade de Deus. Eu estava relendo alguns dias atrás alguns feitos e alguns fatos de pessoas que, passando por momentos cruciais na sua vida ou nas suas vidas, terminaram por desfrutar de novas experiências. E entre algumas dessas experiências que eu pude relê-las, novamente identifiquei com um caso de um homem lá nos Estados Unidos, um homem que estava vivendo um momento de grande tormenta na sua existência, de uma verdadeira confusão mental, e diante de decisões tão implacáveis que não lhe direcionavam para outra realidade senão o suicídio. E esse homem, depois de ter planejado dar cabo à sua vida, estava em um derradeiro dia, então se direcionando para um caudaloso rio, para poder lançar-se naquelas águas, e de uma vez por todas dizimar tudo aquilo que lhe atormentava. E alguém viu que alguém passava estranhamente por aquela avenida escura, em passos apressados,
E aquela pessoa se sentiu como que desafiada a acompanhar aquele homem, e essa pessoa começou a segui-lo. E parece que quanto mais apertava o passo para chegar perto dele, parece que mais distante ele estava. Até que essa pessoa não teve dúvidas. Olha, agora é tudo ou nada. E foi atrás daquele homem correndo e o interceptou para saber aonde ele ia e o que ele estava pretendendo fazer. Quando chegou perto daquele homem, colocou a mão em seus ombros e ele disse: olha, minha vida não tem mais sentido. E por não ter mais sentido, eu vou chegar ali até aquele rio e vou acabar com tudo de uma vez por todas, porque a minha vida não tem mais sentido, não há solução para ela. E aquela pessoa que o interceptou disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. E eu quero lhe convidar a dar um tempo para que Deus possa agir na sua vida. E aquele homem que estava tão aflito, tão resoluto, ele resolveu dar meia volta e resolveu mudar o seu itinerário. E aquele que o interceptou disse: olha, antes de dispensá-lo, eu quero orar com você. E orou com ele e por ele. E aquele homem que havia decidido não mais dar fim à própria vida, ele volta para sua casa naquela noite e a família começa a zombar dele. Chegou o covarde. Chegou aquele homem que disse que não voltaria mais e que nós não o veríamos mais. Mas aquele homem estufou o peito e disse: eu voltei, porque eu resolvi dar um tempo para Deus agir na minha vida. No outro dia ele vai ao trabalho, aí a zombaria foi maior ainda. E os seus colegas de trabalho chegaram a dizer para ele o seguinte: olha, você disse que iria não mais voltar aqui porque colocaria fim à vida, e você está de volta, você não tem coragem de honrar a sua palavra? Por que você prometeu aquilo? E ele disse: eu resolvi dar um tempo para Deus agir na minha vida. Eu estou falando de John Googie, o homem que resolveu dar um tempo para Deus agir na sua vida. Um homem que se tornou um dos maiores pregadores da América do Norte, sempre direcionando a temperança, a esperança por novos momentos, ao abraçar novos desafios. Um homem que deu tempo para Deus agir na sua vida. Não sei como você entrou nessa noite. Talvez você não tenha situações tão conflituosas como de John Googie, mas talvez você esteja precisando dar um tempo para Deus agir na sua vida. E é dentro de uma realidade desta ordem, uma realidade incontestável, que como igreja do Senhor, nós precisamos bem aproveitarmos, bem experimentarmos, bem nos associarmos a esta intimidade para a qual o Senhor está a nos chamar. O número 4. Seu Jorge, hoje Deus já o tem na glória. Ele queria mostrar aquilo que ele nunca viu. E quando nós queremos mostrar aquilo que nós nunca vimos e experimentamos, sequer num olhar, podem ter certeza, tudo será em vão. Toda tentativa será frustrada. Toda oportunidade será desfeita. Mas se nós buscarmos, dentro da dimensão exata estabelecida por Deus, conhecermos e desfrutarmos desta maravilhosa sabedoria, estejamos certos, a grande obra que o Senhor começou na minha e na sua vida, obra essa que está em processo e que haverá de ser concluída no tempo próprio em que Deus tem para si, por certo, nos haverá de conduzir
por veredas planas, segundo a sua maravilhosa sabedoria. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra traga ao seu coração não apenas um alento, mas uma inquietude para você desfrutar ainda mais da intimidade com o nosso grande Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.